Tem histórias que parecem escritas com silêncio. E a minha foi uma dessas. Meu nome é Heloísa. Tenho 30 anos e trabalho como restauradora de móveis antigos em Belo Horizonte. Sempre fui o tipo de pessoa mais calada, daquelas que preferem escutar do que falar. Cresci numa casa onde a palavra dos mais velhos era lei, e qualquer desvio da tradição era tratado como ameaça. Talvez por isso mesmo aprendi a esconder o que sentia antes mesmo de entender o que era sentir. Meu refúgio sempre foi a madeira. Desde criança desmontava e montava cadeiras, lixava tábuas velhas, construía miniaturas, e quando minha família dizia que isso era perda de tempo, eu sorria e voltava para minha garagem, onde tudo fazia sentido. Foi a marcenaria que me salvou, e foi também ela que, anos depois, me levou a cruzar com a Nicole. Mas antes de te contar quem é a Nicole e por que essa história talvez mude a forma como você enxerga o amor, já deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, apoia esse espaço virando membro ou clicando no Valeu Demais. Porque esse projeto só continua porque tem gente como você que acredita no poder das nossas histórias. A primeira vez que vi a Nicole foi numa feirinha de artesanato no bairro Santa Teresa. Eu tinha ido lá buscar um criado mudo que Dona Brasinícia queria doar. E ela estava ali, despretensiosamente, cantando Coração Selvagem, de Belchior, com a leveza de quem parece viver em outro tempo. Alta, de pele morena dourada pelo sol, cabelo cacheado preso de qualquer jeito, sorriso fácil e um olhar como se estivesse sempre prestes a escrever um poema. Foi um momento curto, mas ficou guardado. Não nos falamos naquele dia. Mas um mês depois, adivinha quem apareceu na oficina querendo consertar um antigo baú de cedro? Ela mesma, Nicole, que lembrava de mim, e eu, por minha vez, fingi que não lembrava dela só para ouvir de novo aquela voz suave, firme e inesperadamente próxima. Oi, bom dia. Soube que você é uma das melhores restauradoras da região. Ah, modéstia à parte, sou boa no que faço. Então vim parar no lugar certo. Depois de algum tempo conversando, ela me contou que herdou o baú da avó, que a matriarca da família o guardava como um tesouro, mas sem nunca abrir muito espaço para que soubessem sua história, falamos sobre a cidade, o tempo, pequenas memórias de infância, até que ela comentou: gosto do cheiro daqui, cheiro de coisa que tem história. E foi assim que começou. Nicole voltou algumas vezes à oficina depois da primeira visita. E no início, era fácil acreditar que vinha apenas para acompanhar o andamento da restauração do baú. Mas logo percebi que não era só isso. Ela começou a aparecer com pretextos cada vez mais improváveis. Um dia queria saber se eu já tinha testado um tipo novo de verniz. Outro sugeria que eu criasse um perfil no Instagram para mostrar meus trabalhos. E às vezes surgia simplesmente para tomar um café, já que eu sempre deixava um coador no fogareiro e um pote de açúcar ao lado, como um convite silencioso. Eu, que sempre medi minhas palavras e calculei cada gesto, fingia não perceber a frequência das visitas, mas por dentro, a cada dia, sentia uma parte de mim se abrindo, ainda que com cuidado. O jeito como ela olhava os móveis, como passava os dedos devagar por cada superfície, como se estivesse tocando lembranças, mexia comigo de um jeito que eu não sabia nomear. Numa dessas tardes, sentada no banquinho de madeira perto da bancada, ela comentou que sua avó guardava cartas do avô dentro do baú, escritas quando ele estava no exército, mas que nunca teve coragem de ler, com medo do que poderia encontrar. Às vezes tem coisa que é melhor deixar fechada, disse. E eu, sem pensar, respondi que às vezes não era melhor, que às vezes era só medo. Ela me olhou de um jeito diferente, um olhar que parecia atravessar a camada de silêncio que eu usava como armadura, e naquele momento senti que algo entre nós tinha mudado. Naquele dia, ela ficou até depois do expediente, ajudou a guardar ferramentas, varreu o chão sem que eu pedisse. E antes de ir embora, encostada na porta, sugeriu que a gente saísse um dia.
tomar uma cerveja ou ver o pôr do sol no mirante. Você gosta dessas coisas? Perguntou. E eu demorei alguns segundos para responder, pensando no que aquela pergunta queria dizer, se era só amizade ou algo mais. Mas no fim sorri e disse: Gosto sim. Me avisa quando. 2 dias depois, encontrei Nicole no alto do Mirante das Mangabeiras, o céu pintado de tons de laranja queimado, ela encostada na mureta de pedra com 2 refrigerantes de garrafa na mão. Sei que você prefere café, mas foi o que deu para pegar no caminho, disse, me entregando um. E eu, tentando disfarçar o nervosismo, respondi que estava ótimo. O mirante estava quase vazio, com alguns casais espalhados e um grupo de adolescentes tirando fotos. E ali, com o vento leve e o horizonte aberto, o tempo parecia mais lento. Conversamos. Sobre tudo e sobre nada. Ela contou que trocou engenharia por licenciatura em música, falou das pressões familiares, e eu contei da minha infância no interior, de como nunca sabiam o que fazer com uma menina que preferia lixar madeira a brincar de boneca. Rimos, nos ouvimos, e a conexão que antes era só intuição ganhou forma. Quando já íamos embora, no caminho de pedras, Nicole parou de repente e perguntou séria: Você sempre se fecha assim com todo mundo? Ou só tá com medo de mim? E eu, sem resposta, fiquei em silêncio, mas soube naquele instante que havia espaço para ela continuar voltando. As visitas da Nicole à oficina se tornaram quase parte do meu calendário, a ponto de eu estranhar quando um dia passava sem que ela aparecesse. Ela surgia com um sorriso pronto, às vezes trazendo o pastel da feira embrulhado num guardanapo, outras vezes carregando discos antigos que garimpava em sebos e que insistia em me mostrar, colocando para tocar no toca-discos portátil que começou a deixar por acaso na oficina. Havia dias em que ela chegava disposta a ajudar, pegava lixa e pano, trabalhava ao meu lado com uma concentração que me surpreendia, e outros em que ficava apenas sentada no banco, observando cada movimento meu como se estivesse assistindo a algo precioso. Nessas horas, cantarolava baixinho músicas que pareciam morar na memória dela, e sem perceber, criava uma trilha sonora para os meus dias. E embora eu tentasse me convencer de que aquilo tudo era apenas uma amizade nascendo, o jeito como ela preenchia o espaço dizia outra coisa. Nicole não invadia, mas ocupava. Não pedia, mas ficava. E sem alarde, transformava minha rotina em algo mais leve. Até que chegou o aniversário dela, e eu sabia que não podia deixar passar em branco. A festa seria pequena, apenas alguns amigos próximos num bar do centro com música ao vivo, e passei dias pensando no que dar de presente, até que me lembrei de um detalhe que ela mencionara uma vez, quase sem importância, que aprendera a tocar flauta transversal com a avó, mas que não pegava no instrumento havia anos. Decidi então gastar quase uma semana inteira de trabalho para comprar uma flauta antiga, em perfeito estado, que encontrei numa loja especializada. No dia da festa, quando coloquei o estojo nas mãos dela, vi o sorriso hesitar e os olhos se encherem d'água. Você lembrou disso? Perguntou. E tudo o que consegui responder foi: eu presto atenção. Ela me abraçou com força. Um abraço que durou mais do que deveria e que deixou meu corpo inteiro consciente de cada centímetro dela. Durante a festa, vi Nicole conversando com uma percussionista da banda, as duas rindo juntas de um jeito confortável e íntimo, e foi como se algo quente e incômodo subisse pelo meu peito. Ciúmes, reconheci na hora, e isso me assustou, porque eu ainda nem tinha coragem de admitir para mim mesma o que sentia por ela. No caminho de volta, Nicole percebeu meu silêncio e perguntou: O que foi? E eu tentei desconversar, mas acabei soltando. Você estava bem animada com a percussionista lá. Ao que ela sorriu de lado e perguntou direta: Tá com ciúmes? Respirei fundo e sem me esconder respondi: E se eu tiver? E ela parou de andar, me encarou de um jeito que não deixava dúvidas e disse: Então para de fugir, porque eu também tô.
Há um bom tempo. Meu coração disparou, e a vontade de dizer eu também ficou presa na garganta, bloqueada pelo medo de perder o que tínhamos. Mas naquele momento percebi que para ela já não havia mais volta. Depois daquela noite, nada mais voltou a ser exatamente como antes. A amizade confortável que eu e Nicole tínhamos construído carregava agora uma nova camada, mais densa, mais elétrica, como se a qualquer momento algo pudesse transbordar. Continuávamos indo aos mesmos lugares, tomando café na oficina, rindo das mesmas bobagens, mas agora havia uma tensão silenciosa, uma espécie de pacto não verbal de que estávamos em território diferente. Eu tentava me convencer de que era melhor deixar as coisas como estavam, que não precisava nomear nada, mas bastava ela chegar perto demais ou me olhar por um segundo a mais para que essa ilusão se desfizesse. Foi numa sexta-feira, no fim do expediente, que essa corda esticada finalmente arrebentou. Nicole apareceu na oficina sem pastel, sem disco, sem conversa. Trouxe apenas um silêncio pesado, o tipo de silêncio que avisa que alguma coisa vai acontecer. Tá tudo bem? Perguntei enquanto guardava as ferramentas, e ela respondeu sem rodeios. Tá. Só cansei de esperar você decidir se quer viver isso comigo. Fiquei imóvel, o martelo ainda na mão, olhando para ela sem saber por onde começar. Não havia raiva na voz dela, mas uma frustração mansa, como quem já entendeu o medo do outro, mas não pode segurar tudo sozinha. Nicole, eu não sei como fazer isso, nunca fiz, confessei. E ela se aproximou um passo, com aquele jeito firme, mas sem invadir, dizendo: Não tem receita, Heloísa, só tem coragem. O silêncio entre nós virou uma parede, espessa, e minha voz saiu quase num sussurro. E se eu estragar tudo? Ao que ela respondeu. E se essa for a nossa chance de viver algo especial, e a gente deixar passar até se perder? Ela deu mais um passo, e a distância entre nós se reduziu ao ponto de eu sentir a respiração dela. E então, com a voz baixa que sempre me desmontava, completou. Chega de possibilidades. Já dizia Djavan, só dizer sim ou não. Você adora um se, e se der errado a gente se reinventa. Mas eu não quero passar mais. Um dia fingindo que o que existe aqui é só amizade. Eu quero poder te abraçar quando der vontade, te beijar quando der vontade, sem pedir desculpa depois, te amar sem esconder. Ela se aproximou devagar, respeitando a fronteira que talvez eu ainda quisesse manter. Mas eu não recuei, e naquele instante foi como se a porta que eu mantinha trancada dentro de mim finalmente cedesse. O beijo aconteceu, carregado de hesitação no início, mas que logo virou entrega pura, como se anos de contenção se dissolvessem em segundos. Ficamos ali, encostadas na parede, até a respiração voltar ao normal. E então, nos sentamos no chão, lado a lado, sem pressa. E agora? Perguntei. E ela sorriu. Agora a gente vê no que dá. Devagar, sem pressa, mas juntas, pode ser? E eu, sem pensar, respondi. Pode. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava apenas no mundo. Eu pertencia a alguém. A princípio, tudo parecia incrivelmente leve, como se o beijo na oficina tivesse sido a senha para abrir uma porta que nós duas já rondávamos há meses. Depois daquele dia, começamos a viver o que até então só existia nas entrelinhas, e Nicole passou a dormir lá em casa com frequência, de um jeito natural, como se sempre tivesse feito parte daquele espaço. Às vezes, acordávamos tarde no domingo e ficávamos na cozinha ouvindo discos de vinil, dividindo pão de queijo e histórias da infância, e em outras noites ela aparecia no fim do expediente só para me roubar um beijo rápido antes de ir para a aula de música. Eram detalhes pequenos, mas que me davam uma sensação de paz que eu não sabia que podia existir. Decidimos não contar para ninguém de imediato. Não por vergonha, mas porque queríamos viver sem explicações, sem ter que colocar um rótulo naquilo antes da hora. O problema é que, em bairro onde todo mundo se conhece, silêncio às vezes fala mais alto do que qualquer anúncio. Começaram. Os olhares curiosos, comentários soltos nas rodas de conversa,
Um vizinho que costumava parar para pedir concertos e passou a atravessar a rua quando me via. Numa noite, enquanto lavávamos louça juntas, Nicole perguntou se aquilo me incomodava. E eu, enxaguando um prato, disse que um pouco, mas não mais do que me incomodava antes viver escondida de mim mesma. Ela sorriu, pegou minhas mãos molhadas e as enxugou com um pano de prato, como se fosse o gesto mais natural do mundo. E naquele momento, percebi que era exatamente isso que me fazia sentir vista. Contar para os amigos mais próximos foi mais fácil do que eu imaginava. Alguns reagiram com naturalidade, outros com aquela típica frase "eu já imaginava", e ninguém se afastou. Mas a família era outra história. O verdadeiro teste veio num domingo, durante um churrasco na casa do meu tio Paulo, com meus pais, irmãos, primos e até minha avó presentes. Levei a Nicole como amiga, como sempre fazia, e ela, que já conhecia boa parte deles, se misturou nas conversas com a habilidade que sempre teve. Só que minha irmã, com sua sensibilidade afiada, percebeu de imediato o jeito que a gente se olhava, e num canto da cozinha sussurrou: "Tá na hora de parar de fingir. Uma hora eles vão ter que aceitar." Respirei fundo, porque sabia que não era vergonha o que me segurava, e sim medo. Medo principalmente da reação do meu pai, um homem criado a ferro e fogo, que até hoje via emoção demais como sinal de fraqueza. No fim da tarde, já ajudando a guardar as coisas, Nicole encostou de leve o ombro no meu e disse baixinho: "Eu não preciso ser apresentada como namorada hoje, mas só quero saber se um dia vou ser." Olhei para ela e entendi que, se eu esperasse o momento perfeito, ele nunca chegaria, porque não era sobre perfeição, era sobre coragem. E naquele instante, sem saber ainda como, prometi a mim mesma que um dia ela ouviria de mim essa apresentação. Uma semana depois do churrasco, percebi que não dava mais para adiar. Nicole não me cobrava diretamente, mas eu via nos olhos dela a espera. E mais do que isso, eu já não conseguia lidar com a sensação de estar vivendo pela metade. Escolhi um sábado qualquer, desses em que a cidade parece mais lenta, e fui até a casa dos meus pais no bairro Caiçara, onde cresci. Decidi ir sozinha, porque sabia que precisava enfrentar aquele momento sem colocar Nicole numa posição desconfortável, logo de início. Minha mãe abriu o portão com o sorriso de sempre, já perguntando se eu queria almoço ou só café com bolo. E meu pai estava na garagem, polindo o carro antigo que parecia resistir ao tempo tanto quanto ele. Almoçamos juntos, conversando sobre assuntos banais, e eu sentia o peso do que queria dizer crescendo a cada garfada. Quando o silêncio se acomodou na varanda, respirei fundo e soltei: "Eu tô namorando." Minha mãe abriu um sorriso animado. "Que bom, filha. E ela é daqui de BH?" Respirei outra vez mais fundo e respondi: "Na verdade, é a Nicole." O que veio depois foi um silêncio espesso, daqueles que parecem preencher todo o ar. Minha mãe ficou com os olhos presos nos meus, como se tentasse confirmar se eu estava falando sério, enquanto meu pai, do outro lado da mesa, endureceu o rosto e perguntou num tom neutro que me gelou: "Isso é sério, Heloísa?" "É." "Muito", respondi. Ele se levantou sem dizer mais nada e entrou para dentro, como se pudesse simplesmente ignorar aquilo até que desaparecesse. E minha mãe, visivelmente desconcertada, tentou mudar de assunto, mas eu não deixei. "Mãe, eu tô feliz, pela primeira vez de verdade. E não quero mais viver escondida." Ela assentiu devagar, com os olhos marejados, sem dizer que estava tudo bem, mas também sem me afastar. Fui embora naquela tarde com um buraco no peito, sentindo que algo tinha se rompido, mas também com a certeza de que era um rompimento necessário. Quando cheguei em casa, Nicole estava no sofá, de pernas cruzadas, com uma taça de vinho na mão. Me olhou em silêncio e eu me joguei no abraço dela, dizendo num sussurro: "Foi horrível." Ela me apertou mais forte e respondeu: "Mas você foi. E isso já é tudo." Ficamos ali,
abraçadas, enquanto o mundo lá fora seguia seu ritmo, mas dentro de mim algo tinha mudado para sempre. A sensação de ter atravessado a primeira barreira, mesmo que o caminho à frente ainda fosse longo. As semanas que se seguiram foram um teste de paciência e resistência. Meu pai não falou comigo nenhuma vez, nem uma ligação, nem uma mensagem curta, como se eu tivesse deixado de existir no mundo dele, enquanto minha mãe me ligava em horários estratégicos, sempre com a voz baixa, dividida entre o marido rígido que conhecia há décadas e a filha que agora tentava viver com coragem. Nicole, por outro lado, se manteve como sempre foi, firme, mas leve, sem nunca me pressionar, mas presente em tudo. Se eu acordava em silêncio, ela aparecia com café e bolo de milho da padaria da esquina. Se eu dizia que queria sumir, ela me puxava para uma caminhada sem rumo. A presença dela não exigia nada, mas preenchia todos os espaços, e era isso que me mantinha de pé. Com o tempo, minha irmã mais nova começou a aparecer mais também, trazendo empadinhas, filmes antigos e, inevitavelmente, perguntas. Numa dessas visitas, sentada no sofá com as pernas encolhidas, ela me disse rindo: "Você achou mesmo que ninguém da família desconfiava? Era só ver a forma como vocês se olham." Foi ela a primeira a chamar Nicole de cunhada, jogando a palavra no ar como quem lança uma pedra num lago para ver as ondas, e nós três rimos juntas, porque naquele momento tudo pareceu um pouco mais leve. 2 meses depois, minha mãe me ligou dizendo que queria nos visitar. "Só eu. Seu pai ainda precisa de tempo. Mas eu quero conhecer a vida de vocês de verdade." Recebi essa frase com um nó na garganta e passei o dia inteiro arrumando a casa com Nicole, preparando pão de queijo quentinho e colocando para tocar um disco que minha mãe adorava. Quando ela chegou, Nicole a recebeu com o mesmo carinho que tinha por todos, o tipo de cuidado que vai minando qualquer resistência aos poucos. As duas conversaram sobre música, trocaram histórias e riram juntas. E em um momento na cozinha, enquanto eu lavava a louça, minha mãe se aproximou por trás, me abraçou e disse baixinho: "Eu não sei se entendo tudo, filha, mas nunca vi você tão viva." Ela ficou até o fim da tarde e, na hora de ir embora, me puxou num canto para dizer: "Eu vou falar com seu pai. Uma hora ele vai ter que ouvir." Naquela noite, deitada ao lado de Nicole, senti como se um peso antigo, que eu carregava desde muito antes de conhecer seu nome, tivesse finalmente começado a se soltar. Perguntei se ela achava que um dia meu pai aceitaria, e ela demorou alguns segundos antes de responder: "Eu não sei. Mas ele vai ter que escolher entre entender ou te perder." E foi nessa frase que eu entendi, pela primeira vez com clareza, que amor nenhum vale a nossa própria anulação. Era um domingo qualquer, desses em que a casa parecia estar em suspensão quando o inesperado aconteceu. Depois do almoço, eu e Nicole estávamos sentadas no chão da sala, encostadas na mesinha de centro, tentando montar um quebra-cabeça antigo que encontramos num brechó. Ela dizia que era um bom exercício de paciência, e eu suspeitava que fosse só uma desculpa para passarmos a tarde juntas. A campainha tocou, e sem pensar muito, levantei achando que fosse minha irmã ou algum vizinho, mas ao abrir a porta, senti o ar travar nos pulmões. Era meu pai. Ele estava de camisa simples, os cabelos mais grisalhos do que eu lembrava, e segurava um pacote embrulhado de forma apressada. "Sua mãe me deu o endereço. Espero que não tenha problema eu vir", disse, e eu, meio sem saber como reagir, apenas respondi: "Não, claro que não, entra." Ele hesitou ao cruzar a porta, os olhos varrendo cada detalhe. O sofá bagunçado, a estante com nossas fotos, 2 pares de chinelo na entrada. Nicole surgiu na sala, parou ao vê-lo e, com a serenidade que parecia ser natural dela, estendeu a mão. "Seu Arnaldo", disse, e ele respondeu com um aperto firme, rápido, mas que carregava algo diferente do silêncio que nos afastava há meses. "Trouxe um negócio aqui, não sei se vai servir para alguma coisa."
completou, me entregando o pacote. Abri com cuidado e reconheci na hora. Era a velha trena de metal do meu avô, enferrujada nas bordas, mas ainda funcional. Ele me deu quando eu era mais novo. Acho que serve mais para você do que para mim agora, disse, e minhas mãos tremeram. Não era um pedido de desculpas, nem uma aceitação total, mas era um gesto, um elo, um primeiro passo. Ele ficou apenas 15 minutos, dizendo que tinha passado por perto. Mas antes de sair, virou-se para Nicole e perguntou: Você tá cuidando bem dela? Tô tentando, mas ela é teimosa, respondeu ela, arrancando dele um meio sorriso. Puxou a mãe todinha. Depois disso, vieram outros pequenos gestos. Uma mensagem perguntando se a oficina estava cheia de trabalho, um comentário sobre um móvel que viu na TV e parecia meu estilo. Nunca mencionava diretamente o nosso relacionamento, mas aos poucos deixava de fugir dele. E enquanto esse lento processo acontecia, a vida com Nicole continuava se desenhando nos detalhes. Cafés da manhã com pão dormido esquentado na frigideira, planos de abrir uma loja-restaurante com móveis reaproveitados, domingos à tarde deitados no chão falando sobre nada e tudo. No nosso aniversário, de 1 ano, ela me levou de volta à feirinha onde nos vimos pela primeira vez, agora com um violão novo nas mãos, e, no meio da praça, me perguntou se eu queria dividir não só uma casa, mas uma vida inteira. Do jeito que for, do jeito que a gente quiser construir. Tirou do bolso uma caixinha com 2 alianças simples, e eu respondi com um beijo e a certeza de que sim. Porque por mais que o mundo ainda tivesse ruídos, nós já tínhamos encontrado um lugar de paz, uma à outra. Já se passaram quase 2 anos desde o dia em que Nicole me deu aquela aliança, e nós nos casamos numa cerimônia simples no civil, cercadas apenas pelas pessoas que realmente importavam. Não foi nada grandioso, mas cada detalhe carregava um significado que nos pertencia. O buquê com flores que ela mesma colheu no quintal da mãe, a música tocada por um amigo que conhecemos na feirinha, o abraço apertado da minha irmã logo depois do sim. Desde então, muita coisa mudou, e ao mesmo tempo, muita coisa permaneceu igual. A oficina cresceu, não em luxo, mas em movimento e vida. Agora, entre os móveis antigos que restauro, há sempre um cantinho reservado para as pequenas criações que Nicole inventa, peças pintadas à mão ou adaptadas para virarem algo novo, e a casa. A casa ganhou um significado diferente, não pelo tamanho, mas pelo que abriga. As manhãs de domingo ainda têm cheiro de pão de queijo, e as noites de semana, mesmo cansadas, quase sempre terminam com a gente espremida no sofá, vendo filmes antigos ou ouvindo discos que ela insiste em garimpar. Meu pai continua sendo um homem de poucas palavras, mas seus gestos se tornaram mais brandos. De vez em quando aparece na oficina com um móvel para consertar, toma um café, comenta algo sobre futebol, e embora nunca fale diretamente sobre o nosso relacionamento, já não se incomoda quando Nicole passa ao fundo cantarolando alguma música brega. Minha mãe virou presença constante, trazendo quentinhas, broncas e afeto em medidas quase iguais. Outro dia, ao me abraçar na porta, sussurrou: Quando a gente ama de verdade, a gente aprende a mudar. E eu senti que não era só sobre ela. Era sobre mim também. Porque no fim, não me tornei outra pessoa, mas finalmente me tornei inteira, sem precisar esconder quem sou ou quem amo. Eu e Nicole continuamos sendo melhores amigas, cúmplices, parceiras. Ainda discutimos por bobagens. E ainda nos reinventamos sempre que a vida coloca um desafio no caminho. Mas agora há uma diferença. Fundamental. Não fugimos mais. Nem uma da outra, nem do mundo. E se essa história me ensinou algo, é que o amor não exige que a gente seja perfeito. Só que a gente tenha coragem. Coragem para se mostrar por inteiro e para se permitir ser feliz, mesmo que isso signifique ir contra tudo o que um dia nos disseram que era o certo. Por isso, se você chegou até aqui, obrigada de verdade. E se essa história te tocou ou fez você se sentir menos sozinha,
Deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise ouvir algo assim. E se hoje você está nesse ponto da vida em que precisa decidir entre viver a sua verdade ou se esconder para viver a verdade dos outros, respira. Um dia de cada vez. O amor certo não vem para te prender, vem para te libertar.